se encontra aqui no evento, mas está em diligência no seu serviço de policial, não vai poder se fazer presente na sessão, mas a gente agradece ao vereador Altemir pela presença. Eu solicito do secretário que faça chamar os senhores vereadores. Vereador Altemir dos Santos Dias, vereador Antônio Barreto Nogueira Neto, vereador Carlos de Oliveira Ramos, vereador Cristiano Conceição de Sena, vereador Daniel Almeida de Lima, vereador Delcio Mascarenhas de Almeida Filho, vereador Durval Samuel de Souza Neto, vereador Francisco de Assis Lima Damasceno, vereador Francisco de Assis Neves Freire, vereador Gerson Pereira da Silva, vereador Luiz Almeida Santos, vereador Marcos Antônio da Costa Muniz, vereador Pedro Lopes Ribeiro, vereador Berdan Cardoso Santos, presente, presidente. Feita a chamada. Feita a chamada, solicito que todos fiquem de pé e declare a sessão aberta em nome de Deus. E em tempo solicito que seja executado o hino nacional. Sem teu coroso
Nesse momento, eu quero informar que o objetivo da nossa sessão hoje é a entrega da medalha 29 de maio ao pastor Eli Lourenço da Silva e o título de cidadão santo-antoniense ao doutor Gorgônio José de Araújo Neto, solicitado pelo vereador Delcio Mascarenhas de Almeida Filho. Nós estamos ainda aguardando o doutor Gorgônio José de Araújo Neto. Nós vamos dar início à sessão, para ver se o mesmo chega. Nesse momento eu quero convidar para compor a mesa formar uma comissão aqui para poder receber os convidados, o vereador Cláudio Dodô, o vereador Dr. Francisco e o vereador Dui. Por favor. Gostaria de convidar a nossa vice-prefeita, Dalva Mercedes, para poder compor a mesa. Gostaria de convidar também para compor a mesa pastor Sávio Castro. Gostaria de convidar também o pastor Álvaro Castro, Álvaro Reis, da Igreja Assembleia de Deus. Agora eu gostaria de convidar o homenageado da noite, o pastor Eli Lourenço. Chico. Nesse momento eu gostaria de solicitar dos vereadores que seja desfeita a comissão. Gostaria de registrar a presença da capitã Maiara, representando o 14º Batalhão. Agradecer a presença dos ex-vereadores Geraldo Reis, o ex-vereador Dema do Leite, o servidor-geral do município Edival, a secretária de Educação, Cíntia Reis, Cíntia Souza. Também gostaria de registrar a presença do ex-vereador Faustino Cunha. Gostaria de solicitar do secretário em exercício que seja feita a leitura da biografia do pastor Eli Lourenço, homenageado da noite com a medalha 29 de maio. Decreto Legislativo número 2 de 2019, indicado pelo vereador Delcio Mascarenhas. Nascido no dia 19 de abril de 1947, na cidade de Currais Novos, estado do Rio Grande do Norte, o pastor Eli Lourenço da Silva viveu sua adolescência e parte da juventude no estado da Paraíba.
filho de missionários evangélicos, aos 5 anos de idade, deixou sua cidade natal, acompanhando seus pais, que, em virtude de suas atividades como missionários, foram transferidos para a cidade paraibana de Cuité. Nesta cidade, seu pai, Miguel Lourenço, e sua mãe, Onira Lourenço, assumiram a direção de uma pequena igreja batista ali existente. Família grande, de 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Aos poucos, todos os filhos foram deixando seus pais para morar com a tia Pautília Rodrigues, em Santa Rita, cidade da região metropolitana de João Pessoa. Seguindo o exemplo dos pais, dos 4 filhos homens, 3 acabaram se tornando pastores evangélicos. Hélio Lourenço, falecido, Eliezer Lourenço e Eli Lourenço. Todos sempre estiveram ligados a uma igreja batista. Quando concluiu o científico, hoje ensino médio, em 1968, o jovem Eli Lourenço sentiu o chamado de Deus para o ministério pastoral. Então, em 1969, sem hesitar, ingressou no Seminário Teológico Batista do Norte, em Recife. Foi no seminário que conheceu a professora Nilda Maria Cabral da Silva, hoje sua esposa, com quem teve 3 filhos, Glênio, Leandro e Anderson. Logo que concluiu o curso de teologia em Recife, o jovem Eli Lourenço foi convidado pela Igreja Batista Betânia, em Santo Antônio de Jesus, para assumir o seu pastorado, cuja posse se deu no dia 1º de janeiro de 1974. De lá para cá, o pastor Eli Lourenço da Silva, sempre à frente da Igreja Batista Betânia, sempre empenhado em levar a palavra a toda a comunidade, passou a realizar diversas ações de cunho social em nossa cidade, como o CEMEB, Centro Médico da Betânia, que contou com a contribuição voluntária de vários médicos da nossa cidade e fez história na década de 80 do século XX, levando atendimento médico gratuito para muita gente. O SECOB, Centro Comunitário da Betânia, que durante muitos anos levou educação e a palavra de Deus a muitas crianças na invasão da Rádio Clube. A Congregação do Comum, que há muitos anos vem evangelizando e fazendo a diferença naquela localidade. O programa de rádio Encontro com Jesus, que desde o ano de 79 é transmitido ao vivo pela Rádio Recôncavo FM, com a apresentação do próprio pastor Eli Lourenço. Isso, sem falar no Deus Salve a Família, nas caminhadas contra as drogas e no jornal O Despertar. E assim, são passados 45 anos de uma vida repleta de alegrias, realizações e reconhecimento de toda uma cidade pelos bons préstimos desempenhados pelo pastor Eli Lourenço como sacerdote nesta cidade. Pastor Eli Lourenço é homenageado dessa noite. Nesse momento, eu vou ler o decreto legislativo número 2 de 2019, de 8 de maio de 2019, que concede medalha de honra ao mérito 29 de maio ao pastor Eli Lourenço da Silva e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, Estado Federado da Bahia, em consonância à resolução número 2 de 2018, faz saber que o doutor plenário da Câmara aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido ao pastor Eli Lourenço da Silva a medalha de honra ao mérito 29 de maio, como forma de reconhecimento pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Santo Antônio de Jesus e seu povo. Artigo 2º. A honraria
hora concedida, será entregue ao homenageado em sessão plenária especialmente convocada para esta finalidade. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada todas as disposições em contrários. Gabinete do Presidente, 8 de maio de 2019, Antônio Barreto Nogueira Neto, Presidente, Antônio Marcos de Araújo Lessa, primeiro secretário. Eu gostaria de convidar ela que está representando o prefeito Rogério Andrade, que não pôde se fazer presente na sessão, porque sua mãe está passando por um procedimento cirúrgico, ela fez um cateterismo e depois precisou fazer uma angioplastia. Gostaria de convidar Dalva Mercedes e o vereador Delcio Mascarenhas para fazer a entrega da medalha 29 de maio ao pastor Eli Lourenço. Gostaria de justificar também a ausência do ex-prefeito Evaldo Rosa, que não pôde fazer presente nessa sessão, pois está em curso em São Paulo. Gostaria de convidar, fazer uma comissão também com os vereadores Berdan Cardoso, o vereador Dr. Daniel e o vereador Cristiano Sena, para poder recepcionar o nosso segundo homenageado da noite, Dr. Gorgônio José de Araújo Neto. Gostaria de convidar também o ex-vereador Faustino Cunha para poder compor a mesa. Solicito que seja desfeita da comissão e solicito do secretário em exercício que possa ler a biografia do Dr. Gorgônio José de Araújo Neto. Título de cidadão santanense. Decreto. Título de cidadão santo-antoniense. Decreto Legislativo número 3 de 2009, indicada pelo vereador Faustino Cunha. Gorgônio José de Araújo Neto nasceu em Salvador no dia 19 de março de 1939. Filho de Gorgônio de Almeida Araújo e de Maria José Sampaio Araújo. Casou-se com Ana Julina Barreto Araújo, com quem teve 3 filhos, Gorgônio, Mônica e Daniela. Estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, UFBA, foi diretor do Centro Popular de Cultura da União dos Estudantes da Bahia e um dos editores da revista Ângulos, do Centro Acadêmico Rui Barbosa. Em 1962, representou a União Nacional dos Estudantes, UNE, num congresso em Genebra, na Suíça, e o outro em Kiev, antiga União Soviética, hoje Ucrânia. Após o golpe político-militar
que derrubou o presidente João Goulart em 31 de março de 64, permaneceu preso durante 50 dias no Forte de Monte Serrat, na capital baiana. Depois de formado em Direito, trabalhou na iniciativa privada e ocupou cargos públicos em Santo Antônio de Jesus. Em 1973, foi aprovado em concurso público para juiz do trabalho em Pernambuco, onde trabalhou durante 6 meses. Iniciou a vida política, elegendo-se deputado estadual pela Aliança Renovadora Nacional, ARENA, partido de sustentação do regime militar, em novembro de 78. Com a extinção do bipartidarismo, em novembro de 79, e a consequente reorganização partidária, filiou-se ao Partido Democrático Social, PDS, a agremiação que deu continuidade à ARENA. Durante essa legislatura, acumulou a direção do Centro Executivo Municipal de Santo Antônio de Jesus, do Centro Regional Integrado, CERIM, da primeira região administrativa e da Companhia de Navegação do Estado da Bahia. Em novembro de 1982, elegeu-se para a Câmara dos Deputados. Foi membro e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e suplente da Comissão de Relações Exteriores, além de relator do projeto de lei que criou o Juizado de Pequenas Causas. Gorgônio Araújo Neto deixou a Câmara dos Deputados em janeiro de 1987, ao final da legislatura, sem ter concorrido à reeleição em novembro do ano anterior. Em 1986, deixou o PDS para filiar-se ao PMDB. Com a vitória de Valdir Pires para o governo da Bahia, assumiu o cargo de interventor na Companhia de Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu, Desenvale, tendo iniciado o processo de transferência da barragem de Pedra do Cavalo para a Empresa Baiana de Saneamento, a Embasa. 2 anos depois, foi nomeado diretor administrativo do Banco do Estado da Bahia, BANEB. Já na gestão de Nílio Coelho, foi presidente da Empresa Gráfica da Bahia. Posteriormente, transferiu-se para o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, a quem permaneceu filiado até março de 1993, quando tornou-se juiz substituto do trabalho em Recife. Em agosto seguinte, retornou a Salvador na mesma função, tendo sido promovido em 1995 a juiz titular no município de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Em 1997, passou a atuar como juiz de trabalho em Irecê, Bahia, e 2 anos mais tarde, na 3ª Vara do Trabalho, em Itabuna, Bahia. Dr. Gorgônio Neto é nosso homenageado. Decreto Legislativo número 3 de 2009, de 9 de junho de 2009, concede título de cidadania ao Dr. Gorgônio José de Araújo Neto e dá outras providências. Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, Estado Federado da Bahia, faz saber que o douto plenário da Câmara aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao Dr. Gorgônio José de Araújo Neto o título honorífico de cidadão santo-antoniense como forma de reconhecimento pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Santo Antônio de Jesus e seu povo. Artigo 2º. A alvaria, ora concedida, será entregue ao homenageado em sessão plenária, especialmente convocada para essa finalidade. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada todas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente, em 9 de junho de 2009, Delcio Mascarenhas de Almeida Filho, presidente, e Antônio Marco de Araújo Lessa, secretário. Nesse momento, eu gostaria de convidar o ex-vereador Faustino Cunha, que apresentou o decreto legislativo número 3 de 2009, e a nossa vice-prefeita Dalva Mercedes, representando o prefeito Rogério Andrade, para fazer entrega
da placa de título de cidadão santo-antoniense ao Dr. Gorgônio José de Araújo Neto. Nesse momento eu quero conceder a palavra ao vereador Delcio Mascarenhas, ele que irá falar em nome de todos os colegas vereadores, ele que solicitou essa sessão especial para a entrega da medalha 29 de maio ao pastor Ari Lourenço, e entrega do título de cidadão santo-antoniense ao Dr. Gorgônio Neto. Com a palavra o vereador Delcio Mascarenhas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras da assistência, excelentíssima senhora vice-prefeita, representando o prefeito Rogério Andrade da Rua Mercedes, meu querido pastor Eli Lourenço, pastor da Igreja Batista Betânia de Santo Antônio de Jesus, nosso querido amigo Dr. Gorgônio Neto, que eu tive a honra de conhecê-lo em uma solenidade, em um evento muito importante ali no ginásio de esporte, e ficou gravado assim até hoje na minha mente. Há 31 anos atrás, quando fui candidato a vereador pela primeira vez, ele participou da convenção do Partido Social Cristão, e eu posso falar que naquele momento tinha diversos oradores ali. O ex-prefeito, saudoso amigo dessa cidade, Dr. Renato Machado, o qual era muito amigo do Dr. Gorgônio Neto, mas, sem sombra de dúvida, foi o discurso mais eloquente, o discurso mais objetivo daquela convenção, que foi em 1988, ali no ginásio de esporte. E quero dizer que eu tive a iniciativa de pedir ao presidente da casa que marcasse essa solenidade para prestar homenagem a duas pessoas que fizeram história em nossa cidade. Fizeram história de uma forma bastante positiva. E dia 31 de maio é uma data também significativa, que hoje é o dia do aniversário do saudoso amigo Dr. Renato Machado. E era um amigo incondicional do nosso querido Dr. Gorgônio Neto. E quero dizer que falar de Gorgônio Neto, falar de sua família aqui em Santo Antônio de Jesus, dispensa comentários, porque é uma trajetória que engrandece a nossa terra, que engrandece toda a nossa cidade, o nosso município, a família Araújo, aqui, que morou muito tempo aqui em Santo Antônio de Jesus. Quem que não conhece a farmácia popular, aqui, acho que todos nós conhecemos, só os mais novos que não conheceram. E
Dr. Gorgônio Neto é neto de Dr. Gorgônio José de Araújo também. Então, eu fico feliz. E esse título, na época que eu era presidente da Câmara, Faustino era vereador do município de Santo Antônio, e eu tive o prazer de promulgar esse decreto legislativo para prestar essa homenagem, essa singela homenagem na Casa do Povo, porque a Câmara representa o sentimento da população. Nós aqui temos os vereadores, que são representantes do povo, que representam diversos segmentos organizados da nossa cidade, da nossa população. E essa homenagem é uma tradução do sentimento da população de Santo Antônio de Jesus, através dos seus edis, através dos seus legítimos representantes, que são os vereadores que foram eleitos para representar o povo. Mas, aproveitamos a oportunidade, no momento que estamos prestando homenagem ao doutor Gorgônio José de Araújo Neto, para prestar homenagem a uma pessoa que tem uma história belíssima nessa cidade. Uma história que honra as tradições do nosso município, que é o pastor Elmir Lourenço da Silva. Quero dizer que quando eu cheguei aqui em Santo Antônio, cheguei em 76. Eu nasci ali na zona rural, na divisa entre os municípios de Santo Antônio de Jesus e Castro Alves. Fui registrado em Castro Alves, ali no tabuleiro do Castro. E com 7 anos de idade, há 44 anos atrás, eu vim para Santo Antônio de Jesus para estudar, trabalhar, e já ouvia falar do pastor Elmir Lourenço da Silva. Tinha pouco tempo, recém-chegado na cidade, o pastor chegou aqui em 74, e há 45 anos atrás, e eu não era evangélico, aceitei o evangelho com 16 anos, não foi na Igreja Batista Betânia, foi outra igreja, com a irmã aqui da cidade, mas eu andava, já jovem, de 16 anos, que minha vida, tudo eu comecei cedo, comecei a trabalhar cedo, eu quero dizer que eu me sinto assim gratificado. Quem conhece a minha história de vida sabe que com 10 anos de idade eu já estava vendendo picolé, com 12 anos eu estava sendo garçom ali do Barra Vento, ou que era aqui na frente, 12 anos, com 13 anos eu era feirante, e trabalhei na feira até 22 anos de idade. Com 20 anos eu me emancipei, meu pai me emancipou porque fui candidato a vereador e minha candidatura foi impugnada. Aí eu fiquei triste, não pude ser candidato a vereador, e quando eu saía do fórum, uma pessoa me disse: Délcio, tem um jeito, pegue seu pai, leve no cartório, faça uma escritura de emancipação e peça a reconsideração, que possivelmente a juíza deve reconsiderar. E aí foi o que eu fiz. E meu pai não sabe assinar, só coloca o dedo, tem 98 anos. E o velho ficou: mas rapaz, eu não sei assinar. Eu disse: não, você vai, lá o pessoal arruma uma esponja lá e coloca seu dedo e resolve. E aí eu peguei meu pai, há 31 anos atrás, hoje meu pai tem 98 anos, e nós fomos no cartório de tabelionato, fizemos uma escritura pública. E aí eu entreguei o advogado, partiu o advogado pediu reconsideração, e aí eu consegui ser candidato a vereador e participei dessa convenção junto com o doutor Gorgônio, que foi o orador daquele dia, dona Renida, que está ali, participou daquele dia memorável, doutor Renato Machado e todo o nosso grupo político naquele momento. Então, com 20 anos, tudo para mim começou cedo, muito cedo. E já tenho 31 anos da Câmara de Vereadores, como vereador, eu fui presidente da Câmara 4 vezes, mas conheço a história de Santo Antônio de Jesus. E a gente acompanhava os programas de rádio da Igreja Batista Betânia, começou na Rádio Clube, depois na Recôncavo FM, e eu chegava nos locais, nas casas comerciais, na escola, e as pessoas falavam do pastor ali.
E eu não conhecia, assim, pessoalmente, porque eu participava de outra igreja aqui na cidade de Santo Antônio. E as pessoas falavam da história, muitos diziam assim, eu não quero ser crente, mas se eu fosse crente eu só queria ser da igreja do pastor Eli. As pessoas falavam assim. Então, e aí a gente acompanhou toda essa trajetória bonita do pastor Eli Lourenço, de 45 anos de ministério na cidade de Santo Antônio de Jesus, que, graças a Deus, sobretudo, nós devemos agradecer todos os dias pelo homem de Deus que Deus trouxe para Santo Antônio de Jesus para conduzir um rebanho aqui nessa cidade e deixar esse legado de que honra, que engrandece não só os membros da Igreja Batista, mas sobretudo de toda a população de Santo Antônio de Jesus. Então, amanhã o pastor Eli está passando o cajado, está passando a presidência da Igreja Batista Betânia, a igreja de 120 anos aqui no município de Santo Antônio de Jesus, e passando para o pastor Sávio Castro, que será o nosso pastor presidente da Igreja Batista Betânia. E amanhã é primeiro. E aí eu falei com o Tom, a gente precisa entregar a primeira medalha 29 de maio ao pastor Eli Lourenço da Silva. E aí nós apresentamos o projeto de decreto legislativo. E, sobretudo, eu quero agradecer a todos os companheiros vereadores, de uma forma distinta, a todos, que no momento que nós apresentamos o projeto de decreto concedendo essa honraria, que foi criada a medalha lá na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, mas o pastor Eli está sendo o primeiro a ser homenageado. E nós, vereadores, não tem dúvida, o vereador Bernardo Estante estava falando, Delcio, a gente precisa, sobretudo, ter muito cuidado para prestar as honrarias no momento certo, às pessoas certas. E me elogiou, me parabenizou pela iniciativa de eu ter apresentado esse projeto legislativo. Porque o honraria 29 de maio representa, 29 de maio, o dia do aniversário de nossa cidade. Representa a história de Santo Antônio de Jesus, o nascimento de Santo Antônio de Jesus. Então, essa medalha representa o sentimento do povo de Santo Antônio de Jesus em gratidão aos relevantes serviços prestados do pastor Eli Lourenço da Silva aqui em Santo Antônio de Jesus. Assim como a Câmara de Vereadores, que é uma data magna, que é 2 de julho, presta honrarias às pessoas que têm história, que têm serviço prestado na cidade de Salvador. Santo Antônio de Jesus é 29 de maio, a medalha é 29 de maio. E eu tenho 8 mandatos de vereadores aqui no município, 4 vezes presidente da Câmara, e digo que essa é uma singela homenagem, mas é uma homenagem que eu tenho certeza que sai do coração dos senhores vereadores, que sai sobretudo do sentimento de gratidão que nós, santo antonienses, temos ao pastor Eli Lourenço da Silva pela sua história de vida aqui em Santo Antônio. Lembro muito, e eu quero dizer que eu te falei com o Evaldo esteve na minha residência junto com o Tom na segunda-feira, e ele lamentando, porque ele não estava sabendo que a gente tinha marcado essa solenidade dia 31, e eu disse, mas Delcio, logo dia 31, rapaz, eu estou com um curso em São Paulo. Porque eu digo, bem poucos, eu conheço vários médicos, e tem um filho também que é médico, doutor Daniel, que é médico, doutor Francisco é médico, mas o cabra que gosta de estudar é o Evaldo Rosa, viu? Você sempre, quase todos os meses, ele está se reciclando, ele está
participando dos congressos, participando de cursos, entendeu? E preocupado realmente. Tudo que o Evaldo faz, ele faz com coração, ele faz com dedicação. E não é diferente na medicina. Ele, como médico, cardiologista do Santo Antônio de Jesus. Então, Edilson, e possivelmente eu não vou estar nessa solenidade, mas depois eu vou procurar o pastor Eli Lourenço para dar um abraço, mas traduzas nossos agradecimentos por tudo que o pastor fez e vem fazendo por Santo Antônio de Jesus. Eu lembro muito bem que eu era presidente da Câmara de Vereadores aqui de Santo Antônio de Jesus. E a Santa Casa de Misericórdia, que é uma instituição centenária, uma instituição mantida pelo SUS, que atende a pessoas carentes do município de Santo Antônio de Jesus. Aqui, eu acho que todos nós aqui já esteve um ente querido que já passou pela Santa Casa de Misericórdia. Muitos nasceram na Santa Casa, meus 2 filhos nasceram na Santa Casa, e a Santa Casa representa Santo Antônio de Jesus. Tem uma simbologia muito importante para a gente, a Santa Casa de Misericórdia Santo Antônio de Jesus. E a Santa Casa estava passando por um momento difícil. Nós era presidente da Câmara, o Evaldo era o prefeito. E o Evaldo preocupado com a crise que estava passando a Santa Casa. E o Evaldo disse: rapaz, nós precisamos formar uma intervenção, intervir na Santa Casa, sobretudo para que ela possa sobreviver, porque Santo Antônio de Jesus não pode viver sem Santa Casa. E o que é que a gente pode fazer? E eu preciso tomar uma decisão dura, uma decisão amarga, e eu preciso fazer uma intervenção na Santa Casa. Mas eu preciso de uma comissão de pessoas que tenham credibilidade, que possa nos dar sustentação, que possa fazer essa condução da Santa Casa de Misericórdia, e que a gente possa atravessar, como se diz assim, o Mar Vermelho, a luta. E aí, o pastor, eu estava levando o Evaldo para a casa dele, 8 horas da noite, e o Evaldo disse: Delcio, eu lembrei de Luziel. Ele falou, lembrou de Luziel, lembrou de Tom Diniz e lembrou do pastor Eli Lourenço da Silva. E aí, nós fomos na casa do pastor Eli, nessa mesma noite, para conversar com o pastor Eli. E aí, o Evaldo pediu: pastor, eu preciso que o senhor me ajude, que o senhor abrace essa causa, que o senhor participe desse momento difícil da Santa Casa. E aí formou uma comissão administrativa, que foi Luziel, que hoje é tenente coronel, coronel fechado, lá é o comandante de Feira de Santana, da região Santo Antônio, Feira, essa parte aqui, se não me engano, é a região norte, leste, né? Luziel é o nosso comandante da Polícia Militar da região leste, hoje, e o pastor Eli e Tom Diniz. E nós conseguimos passar por esse momento difícil que a Santa Casa estava passando, conseguimos reerguer a Santa Casa naquele momento, dar estabilidade que a Santa Casa precisava, dar credibilidade, sobretudo, na condução dos trabalhos da Santa Casa, e o pastor Eli foi uma das peças fundamentais nessa transição da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus. Então, senhores, quero, sobretudo, agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui presentes, os irmãos da Igreja Batista Betânia, que veio aqui prestigiar o pastor Eli Lourenço, a todas as autoridades aqui presentes, os nossos vereadores, o nosso Carlos Machado, o presidente da Fundação Renato Machado também, que nos honra com sua presença. Queremos, sobretudo, agradecer, porque eu acho que essa é uma singela homenagem a 2 pessoas que fizeram história nessa cidade, e a Câmara de Vereadores, sobretudo, tem que estar atenta a isso, a prestar homenagem, a reconhecer o trabalho de pessoas que ajudaram a mudar a história de Santo Antônio de Jesus, que ajudaram a construir uma cidade muito mais feliz, uma cidade muito mais fraterna. E essas 2 pessoas nessa noite o doutor Gorgônio José de Araújo Neto e o pastor Eli Lourenço da Silva. Muito obrigado.
Antes de conceder a palavra aos nossos homenageados, quero passar a palavra ao ex-vereador, ele que é autor do decreto legislativo que concede título de cidadania, doutor Gorgônio José de Araújo Neto, nosso amigo ex-vereador Faustino Cunha. E antes quero registrar a presença também de Daniela Fidoni, superintendente do SAM, Gideones Almeida, gerente da Embasa. Com a palavra o ex-vereador Faustino Cunha. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, autoridades civis e militar aqui presente ou representada, minhas senhoras, meus senhores. Um adágio popular que diz antes tarde do que nunca. Tem 10 anos que eu apresentei esse projeto, dando título de cidadão a doutor Gorgônio. Eu não vou chamar de doutor Gorgônio, não, vou chamar de Gorgo, pela intimidade que o povo de Santo Antônio de Jesus o chama carinhosamente. Agora, o que eu vou dizer aos senhores, eu quando apresentei esse projeto, alguém me disse, quem é Gorgo? Quem é doutor Gorgônio? Eu digo, rapaz, você é santo antoniense? Ele disse, não, eu vim, não sei, de baixo da cidade, é por isso que não sabe quem é doutor Gorgônio. Porque quem morou em Santo Antônio de Jesus, quem mora, sabe quem é doutor Gorgônio. Porque eu vou fazer uma justiça a doutor Gorgônio. A família do doutor Gorgônio tinha a maioria dos patrimônios desta cidade. Cedeu, uma vez por preço irrisório, inclusive doando para muita gente, para que a cidade crescesse com progresso feliz. Eu vou pedir desculpa ao professor de História, que já fez uma história aí de Dr. Gorgônio, e vou dizer o seguinte, Dr. Gorgônio deu aquele terreno para a LBA, a nação, para construir a LBA. Ela tomou o terreno todo, que nós fazemos no São João hoje, é da LBA, que não é. Dr. Gorgônio deu a parte do prédio, mas ele, porque um coração bom, não deu importância. Eu estou me referindo ao pai de Dr. Gorgônio Neto. Sabe por que Gorgônio Neto? Porque de 16 a 20, foi o avô dele, intendente aqui em Santo Antônio de Jesus. E de 38 a 45, o pai prefeito em Santo Antônio de Jesus. E essa família dedicou a vida toda trabalhando para Santo Antônio de Jesus. Gorgônio, esse que nós estamos vendo hoje, o juiz doutor Gorgônio Neto, tudo que ele fez foi em benefício da nossa Santo Antônio de Jesus. Eu digo isso porque fazia política e discutia com ele. Quem é que nós vamos indicar para tal lugar? Quem é que nós vamos fazer aqui? Faustino me deu um nome para isso aí. E eu cumpri rigorosamente. Uma vez nós fomos ter até uma coisa engraçada que eu vou contar a vocês aqui agora. Gorgônio nos ligou para ir para Itaparica para discutir o problema de Santo Antônio de Jesus e da Fomos para Itaparica. Eu, Frederico e o Cristina Pinto de Queiroz. Quando chegamos em Itaparica, ficamos naquele grande hotel de Itaparica, que na época era famoso, nós estamos lá, eu digo, ô Cristina, eu vou tomar um uísque aqui. Aí, Fred disse, eu pago. Aí pagou o uísque, eu tomei umas 3 doses de uísque, uma coisa dessa, tudo. Aí o Gorgônio demorou, o deputado demorou, né? Nós estamos esperando meio-dia, vamos almoçar. Aí vamos, aí chegou no hotel, bota o almoço. O Cicino, como a gente sabe, não gostava de levar dinheiro no bolso. Quando o cara está botando no almoço, eu digo, Cicino, tu tem dinheiro para pagar o almoço? Ele disse, eu não. Eu digo, eu também não, o cara já vem com padre, ele disse, ele desistiu, vai chegar mais tarde, um pouco. Vai esperar que o almoço chegar, e eu digo assim, estou brincando, estou com dinheiro aqui. Aí ele chamou o rapaz novamente. Quando ele chegou, nós estávamos almoçando, ele almoçou também, essa coisa toda. Mas, isso eu estou contando por brincadeira. O pastor ali merece o nosso respeito, o respeito desta cidade. O salmista disse assim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do onde pretende descansará. Eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E Ele faz isso. Ele faz isso. Por isso, quando eu encontro, eu chamo verdadeiro servo em Cristo. E digo assim ao pastor ali constantemente, pela sua palavra, pelo seu trabalho como professor, que eu conheci, porque a história dessa terra eu conheço 90%. Não é porque eu vivi. Não está vendo o doutor Gorgônio?
Apenas nasceu em Salvador porque o pai exercia uma função de alto nível em Salvador quando ele veio ver o mundo. Aí teve que nascer em Salvador. Eu nem sabia disso. Uma pessoa que me disse, Gorgônio nasceu em Salvador. Eu ia apresentar o projeto para o Autismo Cidadão Santo-Antoniense, mas Gorgônio é mais santo-antoniense do que eu, gente. Tenha paciência. Muito mais santo-antoniense do que eu. Só não diz isso quem não sabe. Aí é o verdadeiro tinido da prata. É a prata da casa. É o doutor Gorgônio. E vou dizer aos senhores, não vou ser enfadonho não. Eu vou dizer aos senhores, ninguém trabalhou mais que Santo Antônio de Jesus, quanto político, só não como juiz, porque ele cumpriu o supra-sumo da justiça. Então não desviava para fazer política e cumpria com determinação. Então, mas fora todo o tempo político, foi para servir a essa terra que me serviu de berço. Tenha certeza disso. E pastor ali, como mais me referi, eu agradeço ao pastor ali pelo seu trabalho, porque o senhor também está florescendo, trazendo ovelha ao rebanho e mostrando que essa cidade merece pastor ali, e merece Gorgônio Neto, merece esses vereadores, merece todos os senhores e senhoras que de mão dada lutam pelo engrandecimento de Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado. Nesse momento eu quero conceder a palavra ao nosso homenageado da noite, doutor Gorgônio José de Araújo Neto. Eu vou começar falando em pé. Se eu me cansar, eu sento. Afinal de contas, são 80 anos nas costas. Meus amigos, meu presidente, Antônio Nogueira, vereador Elcio, senhora representante do prefeito e família tradicional de Santo Antônio de Jesus, Faustino, meu amigo, senhores vereadores, meus amigos, em cada um de vocês existem votos e votantes desta terra a quem eu quero saudar com as palavras que meu pai saudou há 75 anos atrás, quando voltava para Santo Antônio, eleito deputado constituinte. Povo de minha terra, terra de meu coração. Eu nunca me esqueci, mas não podia dizer isso aqui em Santo Antônio, não tendo nascido aqui, com uma circunstância fortuita, que Faustino me revelou, mas me sentia com vontade, com disposição para me dirigir a todos vocês como conterrâneos, porque lhes considero a todos conterrâneos, porque conterrâneos são e amigos meus também. Posso dizer sem exceção. Quando eu era deputado federal, no penúltimo ano do meu mandato, eu dirigi uma carta natalina com a mensagem de carinho e amor a cada um dos santo-antonienses que eu consegui o endereço. E hoje, passados quase 30 anos de meu afastamento de Santo Antônio de Jesus, que se deu por força de uma circunstância que vou revelar a vocês, passados 30 anos em que eu fui deixar a política
para me dedicar às funções de juiz do trabalho, com o propósito de fazer justiça social. E como juiz, eu não podia me aproximar de Santo Antônio. Eu fui convidado para ser presidente da Vara de Santo Antônio de Jesus. Eu vim aqui instalar a Vara de Santo Antônio de Jesus, mas não aceitei, nem poderia aceitar. Porque eu não poderia ser juiz de amigos meus, nem para absolver, nem para condenar. Meu amor por Santo Antônio de Jesus vem desses tempos longos em que aqui convivi com vocês, além da infância, do período dos meus primeiros 8 anos. Depois eu voltei a Santo Antônio de Jesus, num momento difícil de minha vida, preso político, não podendo propor nem defender as minhas posições. Eu voltei para Santo Antônio de Jesus porque aqui eu me senti em casa com vocês, com cada um de vocês. Aqui meu coração batia já desde então como santo antoniense, de modo que esta homenagem que vocês me prestam é uma consolidação de um velho sonho de ser reconhecido como santo antoniense. Inclusive porque, durante um período de atividade política, eu sempre busquei construir para Santo Antônio aquilo que cada um de vocês, com suas leis, com seu trabalho, com sua fé, com sua confiança em Deus, com sua fé no futuro de sua gente e com a crença de serem irmãos, vocês construíram esta cidade magnífica, e que me orgulho cada vez mais, de longe, mas cada vez mais, porque vejo realizado aquilo que eu sonhei, aquilo que eu desejei, e aquilo para o quê? De uma forma ou de outra eu contribuí. Eu vou contar para vocês. Eu era amigo do governador da Bahia, Luiz Viana Filho. Eu era amigo dele e ele tinha o poder na mão. Ele tinha as condições de fazer aquilo que eu sonhava. Mas eu tinha que entrar para a arena. Mesmo porque aqui em Santo Antônio só havia Arena 1 e Arena 2. Não tinha outro. Meu primo, meu amigo Rômulo Almeida, foi candidato a deputado. Em Santo Antônio de Jesus teve 50 votos. Quer dizer, eu não podia, naquele momento, deixar de pertencer a uma das arenas se eu queria ter força de representatividade da comunidade de Santo Antônio de Jesus para pleitear aquilo que Santo Antônio precisava. E de que é que Santo Antônio precisava? A cidade precisava
dos instrumentos para consolidar o seu futuro, consolidar a sua condição de capital regional, de maior centro da região, capaz de ter decisões em benefício de sua gente, de seus filhos, de seu povo. Como conseguir isso? Trazendo para aqui órgãos públicos. A estrada, o ferry-boat, podia ter saído perto de Cruz das Almas, entre a ilha de Itaparica e a BR-101, nas imediações de Cruz das Almas. Podia ter saído mais para o sul, nas imediações da entrada de Laje. Mas uma decisão política, isto fique para a história, senhores vereadores. Uma decisão política trouxe para Santo Antônio de Jesus o entroncamento da estrada do ferry-boat. Trouxe para aqui. Como a gente trouxe para aqui o Derba, como a gente trouxe para aqui a regional da polícia, como a gente trouxe para aqui a regional de educação, a regional de assuntos municipais que eu dirigi, a regional de saúde. Então, senhores, cada órgão regional desse eram pessoas que eram nomeadas de fora, vindas de fora, mas que vinham compor com a comunidade, a massa de consumidores que transformou Santo Antônio de Jesus dos maiores centros de distribuição para o consumo de sua gente e de toda a região. Então, essas decisões foram tomadas por nós, por meus amigos daquela época, que não eram ainda políticos, depois se tornaram políticos, que lamentavelmente se separaram, porque foram pessoas que construíram naquele momento em Santo Antônio de Jesus um outro polo, que foi o polo de saúde. Santo Antônio se transformou em capital de direito e de fato da prestação de saúde, como Madre Rosário, com sua bondade, com sua capacidade de doação, construiu aqui um polo de educação, a partir do ginásio, um ginásio modesto. E nós, percebendo essa situação, conseguimos de Luisiana a criação do ginásio estadual Francisco da Conceição Menezes. Eram passos decisivos, porque o ginásio trazia alunos de Laje de Mutuípe, de Jiquiriçá, de Valença, trazia alunos de Elísio Medrado, de Castro Alves, para estudarem aqui, exigindo que as famílias, de certa forma, se estabelecessem aqui. E, na pior das hipóteses, na hora de comprar a geladeira, viessem comprar aqui. Na hora de comprar o carro, viessem comprar aqui. Na hora de comprar a farinha e o feijão, viessem comprar aqui.
Então foi esse o processo político de que nós participamos. Foi esse o grande momento em que eu construí com cada um de vocês, não vocês que estão aqui, porque também de cada um de seus eleitores, que ainda são vivos e que são meus contemporâneos. Nós construímos um momento e uma decisão. Nós que vivíamos agregados, reunidos pelo Lions Club, começamos a brigar. Um foi para um lado, outro foi para outro. Começamos a nos separar. Mas, mesmo separados, cada um a seu modo, cada um com seus princípios, cada um com sua maneira de ser, construiu a Santo Antônio que é hoje. Eu sou contemporâneo do Santo Antônio de Faustino com Zeca Lobo, com Zeca Lobo com Florentino, com o Cicinho, com o Cicino e com o Renato e com todos os outros que vieram depois. Renato eu já não peguei na administração, que eu já tinha ido embora. Eu já tinha sido chamado pelo professor Roberto Santos para ir dirigir a navegação baiana. E da navegação baiana eu pulei para a Assembleia Legislativa, da Assembleia Legislativa para a Câmara Federal, e meus filhos estavam estudando em Salvador. E quando eu poderia voltar a Santo Antônio, como juiz, eu estava impedido de fazê-lo. Ficou uma saudade muito grande. De modo que este aqui e agora, este hoje, este momento que vocês me proporcionam, é um momento de reencontro comigo mesmo, com as minhas origens do meu tataravô, Manuel José da Paixão Araújo, que foi presidente da Câmara de Vereadores da recém-fundada Santo Antônio de Jesus, nos anos de 1875. E como o presidente da Câmara era o prefeito, ele foi o primeiro prefeito de Santo Antônio de Jesus. E essa é a história. É a história de minha família, com casos de casamentos dos Almeida, do Sampaio. É a história dos Araújo. Mas eu enriqueci essa história. Porque eu, na hora de me casar, fui me casar com a Santo Antoniense, Ana Julina Barreto Araújo. Fui buscar na grande companheira a mãe de meus filhos, que nasceram aqui, todos três, que já me deram 7 netos e que acabaram de me dar o primeiro bisneto. Meus amigos, para um bisavô eu já falei demais. Eu disse a vocês que eu ia me sentar, mas a gente se empolga, a gente se reencontra, a gente transforma
esse momento no momento de festa. E é com festa no coração que eu abraço e beijo o coração de cada um de vocês. Como abraço e beijo o coração de meus filhos, meus netos e meu bisneto. Muito obrigado. Nesse momento, eu quero conceder a palavra ao pastor Eli Lourenço, homenageado também da noite. Meu caro presidente, meu prezado amigo Delcio Mascarenhas, proponente para que fosse prestada essa honraria ao pastor, senhores vereadores, senhores e senhoras, como o Dr. Gorgônia é bisavô e falou que falou, eu como avô tenho muito mais tempo. Mas, enquanto éramos apresentados aqui nesta noite, lembrei-me de um cidadão que foi homenageado numa cidade nesse imenso país. Ele ia falar para uma plateia como esta. E o apresentador, entre outras coisas, disse: este homem foi aquele que ganhou 10 milhões de dólares negociando com gado no estado do Rio Grande do Sul. Quando ele tomou a palavra, o orador disse: gostaria de fazer algumas certificações na apresentação que foi feita. Primeiro, não foram 10 milhões, foi apenas 1 milhão. Depois, não foi com gado, foi com cacau. E esclarecendo ainda, não foi no Rio Grande do Sul, foi na Bahia. E para consertar o resto, não fui eu, foi meu irmão. Então eu acho que o que Delcio Mascarenhas disse a nosso respeito foi para meu irmão, não foi não? Pois. Aliás, eu tenho um irmão meu aí, Eliezer, fica de favor. Falar em Eliezer, isso aí, meu irmão. Mas, meus amigos, pastor é o ministro de Deus. O pastor, como é apresentado na Bíblia, é um arauto de Deus. Como arauto, ele é portador de uma mensagem de Deus para o povo do seu tempo. O pastor deve ter consciência e conhecimento a respeito das necessidades e carências do povo no qual está inserido. Com tal responsabilidade, o pastor, por ser um ministro de Deus, ele é um pregador das verdades de Deus. Pregador com a palavra, mas mais ainda no silêncio, com seus gestos, com atitudes, com sua consciência e seu proceder diante da população. Como pastor, temos a responsabilidade de levar esse povo à presença de Deus. E temos a grande responsabilidade de viver de tal maneira que o povo possa ver Deus agindo através de sua vida. Nesta noite, estamos aqui agradecidos aos amigos. E não tenho a menor dúvida de que Deus sabe do coração de cada um. E a Bíblia diz que nós devemos ser gratos às pessoas. E não deixa de ser um momento de gratidão pela homenagem a nós referida. A nossa representante do prefeito, Dalva Mercedes, tem acompanhado a nossa vida, tem estado conosco nos momentos mais diferentes. E com tudo isso, nós queremos apenas que tenham consciência do papel do pastor na vida, na cidade, no contexto em que vivemos. Muito obrigado a todos. A família Betânia, a igreja de Jesus Cristo da Betânia, os irmãos daquela igreja, mas ao povo desta cidade, meu caro Gorgônia, que me acolheu quando eu cheguei aqui há 45 anos. A cidade me acolheu de tal maneira
que no ano em que eu cheguei, há 45 anos, fui convidado para ensinar no Colégio Santo Antônio, que é um colégio dirigido por freiras. Naquele tempo foi um alvoroço na cidade. Um pastor no Colégio das Freiras. Mas as freiras me acolheram. O colégio me acolheu, como a cidade por inteiro nos acolheu. E nós esperamos ter de alguma forma contribuído e esperamos ainda contribuir para o bem, para o crescimento da nossa cidade, Santo Antônio de Jesus. Descanse o coração. Já terminei. Muito obrigado. Nesse momento, antes de encerrarmos a sessão, eu quero passar a palavra ao pastor Sávio, para que ele possa fazer uma oração e fazer uma saudação a todos nós. Excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara de Vereadores, senhores vereadores, excelentíssima senhora vice-prefeita, autoridades aqui constituídas, irmãos e irmãs da nossa igreja, da Igreja Batista Betânia, da Igreja Assembleia de Deus, através do seu pastor, boa noite. Nós louvamos a Deus e saudamos esta casa por esta justa e especial homenagem. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia histórico, eu posso assim dizer. Porque esses homens, o Dr. Gorgônio Neto, que conheci hoje, mas a sua história com a cidade comprovou que é mais que justa esta homenagem. Parabéns, Dr. Gorgônio, pela sua vida, pelo seu compromisso, pela forma quando fala com um coração de amor e entrega a esta cidade. Ao nosso pastor, o qual sou discípulo, o pastor Eli, que Deus continue abençoando a vida deste servo de Deus, homem de Deus, de integridade, de honra, de fidelidade, de fé, o qual, quando me aproximei nos últimos anos para caminhar junto, só me tornei ainda mais grato ao Senhor pela sua vida, pastor. Que justa homenagem essa medalha 29 de maio concedida a esse que já é também cidadão santo-antoniense, pastor Eli Lourenço da Silva. Nós vamos orar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor e agradecer por este momento, porque é um momento de gratidão a Deus por todas as coisas. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença aqui, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Tu és soberano, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és o nosso Criador. E como Criador da vida, o Senhor também colocou no coração o desejo de cada um de se entregar para o bem-estar, para o bem da comunidade. E nós louvamos a Deus pela vida do Dr. Gorgônio Neto, e em especial pela vida do pastor Eli também. Nós te agradecemos por esta justa homenagem. Pedimos que o Senhor continue abençoando esta casa, dando sabedoria, discernimento aos vereadores, ao presidente, a conduzir esta cidade para melhores dias, para o crescimento e o desenvolvimento não só dela, mas de toda a região. Abençoa cada família aqui representada, abençoa as igrejas, abençoa os vereadores, abençoa, Pai, o Poder Executivo. Nós te agradecemos por esta noite e saímos daqui com corações alegres diante do Senhor, reconhecendo que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrar a sessão, eu quero convidar a todos para que a gente possamos ir no segundo andar, que vai ter um coffee break lá, e dizer que hoje é uma noite que ficará marcada na memória
de todos nós vereadores, de todos que se fazem presente, dizer que é uma alegria muito grande o Poder Legislativo estar podendo prestigiar dois homens que servem como referência para todos nós, que é o Dr. Gorgônio Neto e o pastor Eli Lourenço. Dizer que é com muita alegria que nós vereadores estamos hoje realizando essa sessão, e eu tive uma alegria muito grande e agradeço muito a Deus por isso, de estar como presidente da Câmara Municipal, podendo estar hoje presidindo esta sessão. E durante o meu mandato eu tive a oportunidade também de fazer os 120 anos da Igreja Betânia. Eu pude ver o carinho, o amor que as pessoas têm pelo pastor Eli Lourenço. Falando da igreja, fora ainda as pessoas que não vão à igreja, que tem um respeito, um amor, um carinho muito grande. Dr. Gorgônio Neto é uma referência também como homem, como político, para todos nós. E a gente sempre ouviu, e principalmente o Valdo me conta muitas histórias de Dr. Gorgônio Neto, quanto o Dr. Gorgônio Neto foi importante para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente sai daqui hoje muito feliz e agradece a Deus por ter colocado na história da nossa cidade duas pessoas tão importantes como o Dr. Gorgônio e o pastor Lourenço. Nesse momento, eu solicito que todos continuem de pé e declaro, não havendo mais nada, nenhum assunto a ser tratado, declaro a sessão encerrada em nome de Deus.